o nosso aquecimento e as meninas que for entrando, ela vai aceitando, tá bom? Eu vou mutar meu microfone, porque eu tenho filha e senão ela vai ficar gritando. Beleza, por favor. Mas se tiver alguma dúvida, você pode mandar no chat, tá? Vamos lá. Bracinho lá em cima e estica até o teto. Isso, vamos alongar bastante. Tudo bem, Helena, Veronice? Vamos esticar os braços. Isso. Agora vamos alongar as pernas. Quem não tiver equilíbrio pode se encostar em algum lugar, tá bom? Sem problema nenhum. Vamos lá. Troca de perna. Alonga a outra perna. Oi, Aline. Oi, Flavinha, tudo bem? Isso. Tudo bem. Alonga as pernas aí, viu, meninas? Quem começou depois pode alongar. Vamos lá, abre o braço em primeira posição. Solta o quadril da direita para a esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Mantendo o tronco no lugar. Isso. Pode jogar o quadril, tá, gente? Vamos soltar esse quadril aí. Isso, solta bastante. Agora você estica a mão aonde você aguentar. No chão, no joelho, no cotovelo, no tornozelo, aonde vocês conseguirem, tá bom? Vamos alongar a parte posterior da perna e as coxas, tá bom? Agora sobe devagarzinho, sem machucar a coluna. Vamos lá, deixa eu tirar essa música aqui. Bom, meninas, na aula passada a gente fez um pedaço de uma coreografia. Hoje a gente vai dançar ela mais uma vez e colocar um movimento que é a batida em L, que eu não coloquei na última aula porque não deu tempo. E aí depois a gente vai aprender um novo movimento que é o 8, que fica muito lindo no corpo, tá bom? A gente está com a colega nova, que é a Vitória, ela já deu um oi para a Thaís, tá bom? Depois ela dá um oi para as meninas do geral aí. Vamos lá. A coreografia que eu passei na aula anterior, vocês se lembram, se recordam de como que fazia? Ó, batida lateral, uma batida de busto. Batida lateral, uma batida de busto. Volta de novo, busto. Volta de novo. Não, eram duas. Desculpa. Eram duas batidas de busto. Desculpa, é verdade. Desculpa, eu tô doida aqui. Então, batida lateral, 1, 2. Batida lateral, 1, 2. Batida lateral, 1, 2. Bate de novo, 1, 2. São 4 vezes. Depois, lembra, balancinha com o braço subindo, descendo, subindo, descendo. Aí, na terceira vez que você subiu, você já vai para a 5ª posição e faz 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. A Vicky que não pegou a aula passada, depois você pode assistir a última aula para você entender melhor. Mas mesmo assim, tenta fazer junto. Por mais que você só esteja imitando, depois você assistindo a aula, você vai conseguir pegar certinho os movimentos, tá bom? Eu vou colocar na música, que é mais fácil para a gente conseguir dançar, relembrar da aula passada, e depois eu ensino para vocês o batida lateral. A gente já passa para a batida lateral. Deixa eu só colocar a música aqui. Muito simples para mim. Vamos lá? Vocês lembram do momento da música que tem que fazer, né? Isso, se prepara para fazer a batida lateral. Já pode abrir os braços. Agora.
rapidamente para vocês. Quando a gente faz batida lateral, lembra? É uma batidinha como se estivesse fechando a porta do carro. Uma batidinha. Você dá uma ênfase para o lado do quadril onde você quer bater. Batidinha, batida de busto é o peito para cima. Então, ó, 1, 2. Isso, 1, 2, bateu para cima, tchau. Depois, o balancinho que vocês já sabem, você cruza a mão na frente, aqui, ó, a mão na frente do corpo, cruza e sobe. Depois desce, continua a balancinha, depois sobe de novo, desce. Na terceira vez que você subiu, você já vai entrar com o braço em quinta posição reto e vai fazer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Isso. Depois eu corrijo os movimentos da Vicky para limpar, tá bom, Vicky? Aí, qual que é o outro movimento que a gente coloca nessa coreografia antes de finalizar? É o batida em L que eu ensinei para vocês. Lembra? Para cima, para baixo, bateu. Você tem que formar um L com o seu corpo. Para cima, para baixo, bateu. Em cima, embaixo, bate. Em cima, embaixo, bate. Em cima, embaixo, bate. Para cima com a ajuda do joelho. Lembra? Ó, pé tá no chão. Subiu, ó. Subiu. Subiu, desceu, bateu. Subiu, desceu, bateu. Sobe, desce, bate. Sobe, desce, bate. E aí a gente vai fazer ele contínuo. Dos dois lados. Isso. Dos dois lados sem parar. Na música, tá? Eu vou pedir para a Júlia voltar a música aqui agora. E a gente vai fazer desde o começo, só que colocando já a batida em L na sequência. Na sequência já depois que vocês terminam de fazer esse aqui, vocês já vão acrescentar o braço aqui, ó. Batida em L. Você sabe quantas vezes são, Pro? Não contei. Vamos contar dessa vez. Agora a gente conta com a música tocando, eu conto quantas vezes vai dar, tá bom? Tá bom. E aí a gente vai partir aí a gente vai paralisar a coreografia e vai aprender o movimento do 8, porque eu preciso ensinar mais movimentos para vocês, para a gente conseguir fazer uma coreografia completa, tá bom? Essa é uma coreografia muito simples, muito básica, porque vocês só sabem poucos movimentos, tá bom? Vamos lá. Pro. Oi. Com o pé que eu subo e baixo, eu bato com a perna oposta ou com a mesma perna que eu subi, desci e bateu? Com a mesma perna, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou usar a perna direita, ó. Minha perna tá no chão. Subi. Olha o auxílio do joelho, ó. Reta, subi. Desci, bati. Então, você faz isso, ó. Você sobe, tá bom. Desce e bate. É tudo do mesmo lado. Quando você faz contínuo, Tá, subiu, desceu, bateu, subiu, desceu, bateu. E aí você faz contínuo com as duas pernas, tá bom? Tá ok. Mas se tiver alguma dúvida depois, você manda para mim, Flavinha. Não tem problema nenhum. Você me manda depois e eu corrijo. Se você quiser fazer o vídeo, eu corrijo você, tá? Vamos fazer com a Tá música. certo. Obrigada. De nada, mano. Vamos fazer com a música. Isso. Já pode subir o bracinho suavemente, deixando em primeira posição. Prestem atenção na música para vocês decorar o momento que vocês têm que fazer a batida, que é na hora que ele começa a cantar. Eu não consegui fazer a contagem, mas eu acho que eu consegui fazer a contagem. Se eu não me engano, são 4. 2 para lá e 2 para cá, Thaís. Mas na parte onde vocês começam a bater, fazer a batida em L,
é quando a cantora começa a cantar Yala. Então, vocês vão perceber, porque é a parte onde muda para a cantora. Então, assim que começa, que já muda, você já faz a batida lateral. Não tem problema se vocês chegarem atrasada, porque esse é o movimento final. Então, não tem problema. Vocês podem encaixar na hora que vocês conseguirem. Só tem que lembrar de fazer o movimento certo. Para a Vicky, que está aqui pela primeira vez, como que eu explico os movimentos, Vicky? Eu sempre arrumo alguma coisa popular. Esse movimento é um L. A batida lateral que eu começo fazendo, você bate como se estivesse fechando a porta do carro. Então, uma batidinha com o quadril. Ó, uma batidinha com o quadril. Só que você tem que jogar o quadril. Tem que tentar jogar só o quadril, não o corpo todo. Então, ó, batida. Tô aqui no centro, ó. Batida. Voltei. Batida. Voltei. Bate e volta. Já o batida em L é para cima, com o auxílio do joelho. Então, ó, subi, desci, bati. Subi, desci, bati. E aí você vai fazer isso dos dois lados, ó. Sobe, desce, bate, sobe, desce, bate, sobe, desce, bate. E aí o movimento contínuo ele vai ficar assim. Entendeu? Agora eu vou colocar a música e vocês vão sozinha antes da gente aprender o 8, tá bom? E aí, depois que eu ensinar o 8 para vocês, a gente, com o tempinho, a gente volta na coreografia e dança mais uma vez todo mundo. Mas agora é só vocês. Arrasem aí, porque a Júlia tá tirando foto de vocês e tá gravando. Divine International All Stars. Isso, o braço já na posição. Pode abrir o braço já. Na hora que o cantor começar, você já bate. Pode ir! A mão! Pro lado! Continua! É agora! Pode fazer, continua! Isso! Pode continuar fazendo! Ó, legal, menina. Ó, depois, se vocês quiserem limpar os movimentos, vocês podem me mandar o vídeo que eu corrijo vocês e a gente limpa o movimento certinho. Lembrando que o quê? Nesses movimentos, igual batida lateral contínua, você tem que soltar o quadril, não fica rígida. Tenta não ficar rígida, se solta o máximo que você puder. Por quê? Porque o movimento do quadril tem que ser esse aqui, ó. Vou fazer de costas para vocês, ó. Ó o movimento do quadril. Percebe, ó? O quadril tem que ficar assim. Então, você tem que soltar, ó. Sobe, bate, ó. Subiu, desceu, bateu. Subiu, desceu, bateu. Tá bom? Tem que soltar um pouquinho o quadril, não pode ficar muito rígido. Tem movimentos que a gente vai precisar fazer mais secos, mas tem movimentos que você tem que soltar um pouco o seu quadril. Mas vamos aprender primeiro um novo movimento, depois a gente volta para essa coreografia sem problema nenhum. Como eu disse, vocês precisam acrescentar um pouquinho mais de movimento aí para conseguir fazer uma coreografia mais completa. O movimento que eu vou ensinar para vocês hoje é o 8. Eu não sei se vocês conhecem o 8, esse movimento. Vocês sabem como que desenha o 8, né? Então, imagina que tem um 8 aqui, ó. O 8 desenhado na frente de vocês. O infinito, vamos por assim dizer. E eu quero que vocês desenhem ele com o corpo subindo. A batida em L, você já tem que subir. Só que devagar. Como que você vai fazer? Você vai subir um lado, desceu. Subiu o outro, desceu. Sobe, olha eu fazendo 8, ó. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Júlia, tira pra mim, por favor. Você vai fazer, ó, 8 de um lado, ó. Isso, ó. Sempre pensa assim, ó. Imagina que aqui, ó, o 8 tá desenhado na minha frente. Então, eu vou começar por um lado, ó. Meu quadril aqui, ó. Subi, desci, desenhei uma bola. Subi, desci, desenhei outra bola. Fiz o 8. Se o 8 está na minha frente, então eu consegui fazer ele. Tenta vocês fazer sozinha. Deixa eu ver, ó. Sobe, desce. Sobe. O joelho
A perna, você sempre vai ter o auxílio do joelho, ó. Subiu, 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 subiu. Esse movimento, ele é lento, meninas. Então, ó, sobe. Ó, perna no chão, subir. Perna no chão, subir. Então, você já sobe fazendo isso aqui, ó. Ó, eu tenho que fazer uma bolinha. Tenho que fazer outra bolinha. Ó. E eu tô vendo que a Vicky tá fazendo isso. Thaís. Aline. Ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês, ó. Movimento para algumas meninas que eu tô vendo que tá fazendo, ó. Esse movimento é sempre com o corpo para frente, não vira de lateral, porque aí já é outro movimento. O que você tem que pensar? Se vocês não conseguirem pensar, vai ficar difícil para vocês aprenderem. Pensa no infinito na frente de vocês. O infinito é qual desenho? É um 8 deitado. É um 8 deitado. Então, olha, presta atenção. Olha o 8. É um 8. Ó, um lado, o outro lado. Um lado, o outro lado. Como que a minha perna fica nessa brincadeira? Minha perna faz aqui, ó. Ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Aqui, você sobe, como é um movimento sinuoso, então você faz ele lento, ó. Subir, desci, subir, desci, subir, desci, subir, desci. Deixa eu ver vocês. Isso. Não se preocupem se não estiver perfeito agora, porque isso é prática, tá? Vocês têm que praticar, fazer os movimentos várias vezes, o máximo que vocês conseguirem para poder pegar. Mas, vocês têm que entender só a lógica do 8. Um lado você faz uma bolinha e o outro lado você faz outra bolinha. Então, quando eu subo o lado direito, o esquerdo está lá embaixo. Subi o esquerdo, o direito está para baixo. Ó, ó, percebe, ó? Isso aqui, ó, 8, 8, 8. Estou com a canetinha desenhando 8 para vocês. 8, 8. Isso, eu comecei pelo mais difícil, que é o 8 para cima. Agora, vamos fazer o 8 para baixo. É o mesmo 8 aqui na frente de vocês. A diferença é que você começa descendo o quadril, ó. Desceu, 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 desceu. Tenta fazer um movimento lento, ó. Desce, volta, desce, volta. Então, é o 8, ó. Uma bolinha, outra bolinha, uma bolinha, outra bolinha, uma bolinha, outra bolinha. Deixa eu ver vocês. Ó, desenho do 8, ó, desce. Ó, tá vendo aqui? Minha perna, vou mostrar como que a perna tá. Minha perna tá reta aqui, ó, desci. Como que eu fico? Olha, tá vendo? Eu fico parecendo que eu tô com algum problema. Ó, desci, 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 desci. É esse movimento, meninas. Isso se chama 8. Então, ó, 8 para cima, 8 para baixo. Vocês têm que entender o movimento, porque em muitas coreografias você vai fazer 8 para cima e para baixo na mesma música. Vai fazer para cima, para baixo, para baixo. E na música, vocês sabem que o movimento ele é mais rápido. Ele não é tão lento, tá? Então, vamos lá, ó. Ó, corpo no centro. Desce um lado. Desce o outro. E agora, ó, desce, desce, desce. Se vocês querem uma dica para vocês pegarem mais fácil, na hora de você fazer o 8 para baixo, vai descendo com o corpo, ó. Desce, 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 desce. Porque se você faz descendo, você entende que esse movimento é para baixo. Agora, você quer fazer para cima? Tá aqui, ó. Sobe, 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 sobe. Para na meia ponta. Porque aí o seu corpo vai acostumar e você vai entender que 8 para baixo, você desce. 8 para cima, você sobe. Ou você vai fazer, você pode fazer o exercício em casa. Ó. Desce, 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 desce. Sobe, 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 sobe. Uma dica para vocês. Toda vez que a gente começa a aprender um movimento, ele nunca vai parecer que tá lindo e maravilhoso no corpo. Por quê? Porque é a primeira vez que você está fazendo esse movimento,
O seu corpo, ele desconhece, então você vai se achar o quê? Desengonçada, vai achar que tá estranho, mas não é. O 8, assim como a maioria dos movimentos, precisa de treino, precisa de dedicação, e dança do ventre é constância. Você tem que praticar. Então, depois vocês pratiquem em casa, mas assim, ó, se puder, desenhe o 8 deitado no formato do infinito na frente do espelho com batom ou com alguma coisa que seja fácil para você tirar. E aí você vai com o corpo, ó, para baixo, para baixo. Tô reta aqui, ó, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para cima, para cima, para cima. O para cima, o que você está fazendo? O seu joelho e o seu calcanhar tá te auxiliando. Porque, ó, para cima, meu joelho subiu. Subiu o joelho. Subiu o joelho. Você tem que pensar assim, ó, o joelho tem que subir, ó. Joelho ajudou, calcanhar ajudou. O joelho e o calcanhar vão te ajudar a fazer, ó, tô reta, subir. Entendeu? Ó, subir, 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 subir. Você tem que fazer esse movimento. Deixa eu ver vocês fazendo. Tenta fazer vocês aí, do jeito de vocês, não tem problema. Isso. Ó, tentem fazer ele mais lento. Quanto mais rápido você fizer o 8, mais estranho ele vai parecer. Por quê? Porque ele é um movimento sinuoso. Então, ele é para vocês fazerem, ó, lento, 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 lento. Isso, faz lento. Até o seu corpo entender o movimento, ó. Lento para baixo, lento para baixo, lento para baixo. E continua. Isso. Aí você troca, ó. Lento para cima, lento para cima, lento para cima, lento para cima. E vai subindo, 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 subindo. Continua fazendo. Isso. Exatamente. Faz o movimento devagarzinho, porque aí o seu corpo vai acostumar com o movimento e aí vocês vão conseguir entender. Mas depois, é claro que vocês têm que continuar assistindo a aula para vocês não perderem o que vocês aprenderam até agora, tá bom? E aí, ó, o treino é: desenha um 8 na sua frente. O 8 na sua frente está desenhado. Imagina que eu vou falar para vocês, gente, é para vocês fazer o 8. Eu não vou explicar o movimento, é para fazer o 8. Você tem que imaginar na sua cabeça como que você vai usar o seu corpo para fazer um 8. Se eu falar para vocês fazer o redondinho, vocês já sabem, não é? Que é uma bolinha no chão, e aí você vai circular a bolinha com a canetinha, ou seja, redondinho. E o 8? O 8 é em cima, ó, desenhando com a caneta. Para cima, 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 para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Percebe que eu estou fazendo ele lentinho para vocês? Eu estou fazendo ele bem lento para vocês entenderem, ó. A gente tem que ter o auxílio do corpo todo, porque, ó, joga para um lado, joga para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Isso, com o tempo, depois que vocês estiverem praticando, e a gente vai colocar o 8 numa coreografia mais para frente, vocês vão pegar com mais facilidade. Mas o que vocês têm que entender, a ideia é de dançar desenhando um 8 na sua frente. O 8, ele tem que estar na cabeça de vocês, tá bom? Se não tiver o 8, vocês não vão conseguir o movimento, vocês vão ficar me imitando. E aí, o imitar não é aprender, vocês têm que entender o movimento. Então, ó, o 8 na frente, desenha para cima. Com auxílio do calcanhar, ó, pé subindo, pé subindo, pé subindo, pé subindo. Porém, você faz esse movimento de uma forma delicada. Não pode parecer que está fazendo isso aqui, ó. Entendeu? Tentando fazer teste com o Google Meet para ver se eu consigo realmente ter ele para gravar, tá bom? Para a gente não ter mais esse problema de ficar cortando a aula, tá? O que eu estava explicando para vocês? Treina com o 8 desenhado na frente, tá? Você desenha o 8 na sua frente, em casa, e aí você treina o movimento. Lembra de subir, ó. Sobe com o calcanhar e o pé, ó. Sobe. Você tem que fazer, ó. É igual batida lateral, ó. Subiu, desceu, bateu. Subiu, desceu, bateu. Para fazer o 8, você também sobe, ó. Imagina que tem assim, ó, um C desenhado do lado do seu quadril direito. E você tem que acompanhar com o seu quadril, ó. C, ó. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo.
Você faz para cima, depois faz para baixo. Isso, eu tô vendo que a Bi tá fazendo, a Aline, a Thaís, a Helena Berenice. Isso, é um treino, meninas. Esse não é um movimento tão simples de aprender só de uma vez. Você tem que treinar. Então, ó, para cima, para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. E eu vou intercalando o peso dos pés, lembra? Vou intercalando. Subir, ó, o peso está na perna esquerda. Subir com a outra, o peso está na perna direita. E aí você vai intercalando. Para descer é mais fácil, porque para descer você pode ficar com os dois pés no chão, ó. Desce, 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 desce. Isso aqui, o que você faz? Ó, joelho reto, dobra um pouquinho o seu joelho, ó. Dobrou o joelho, você vai fazer, ó. Isso. Desce, 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 desce. Exatamente. Agora, vamos tirar nossa selfie antes da gente voltar e dançar um pouquinho da coreografia. Daqui a pouco tem aula às 20 horas com a professora Esther, né, que ela vai antecipar a aula de amanhã, porque amanhã nosso estúdio está fechado. Então, vamos fazer a foto primeiro e aí a gente dança um pouquinho da coreografia antes da gente encerrar, tá bom? Faz o coraçãozinho do projeto, abre seu sorrisão. Calma aí, meninas. Espera um segundinho que não olhando a técnica aqui. Eita, probleminha técnico. Meninas, continue igual a atriz. Fica igual a atriz, ó. Isso. Bom, vamos lá. Eu vou pôr a música uma vez. Gente, problemas técnicos acontecem com as melhores famílias, né? Vamos lá, a gente vai dançar só um pouquinho a nossa coreografia antes da gente encerrar, tá bom? Mas aí depois, se ficou difícil para vocês entenderem o movimento do 8 para cima e para baixo, vocês podem me mandar no particular um vídeo de vocês tentando fazer, porque aí eu corrijo cada um de vocês separadamente, tá bom? Mas não esqueçam de treinar em casa. Eu vou pôr a coreografia, eu vou pôr a música aqui para a gente dançar um pouquinho dela, tá? Vamos lá. Isso. Vamos abrir o bracinho aqui. Lembrando que quem quiser acompanhar, às 20 horas tem aula da professora Esther. Você também pode fazer de novo. Você dançando sozinha. Agora vocês vão dançar sozinha e aí a gente vai finalizar a nossa aula porque a professora Esther já vai começar a dela, tá bom? Vocês sozinha, não vou dançar. Agora. Continua. Isso, meninas. Ó, depois vocês podem assistir a aula e vocês podem
podem ensaiar em casa e treinar, e aí a gente dança de novo depois, só que aí eu gravo um vídeo bonitinho só com vocês, tá bom? A gente pode depois ir dançando de novo até vocês pegarem a coreografia. Agora eu vou desligar aqui, que a professora Esté vai começar a aula dela já já, então a gente já vai preparar aqui tudo para ela, tá bom? Foi um prazer ter vocês aqui de novo, meus amores. Vitória, seja bem-vinda. Fico muito feliz com a sua presença aqui, viu? Tenta ver as outras aulas depois para você acompanhar a gente. E treine o 8, porque as próximas coreografias não são tão fáceis, tá bom? Tá bom. Beijo para vocês, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Beijo. Tchau.